Bom dia, pessoas queridas. Estamos em mais um capítulo de Provérbios hoje. Graças a Deus, que privilégio nós termos esse tempo de estudarmos a palavra do Senhor, a palavra de Deus, trazendo sabedoria para nós, para a gente viver esse ano, que está nos animando, está nos dando direção, está nos ensinando tantas coisas para nos ajudar a viver. Bom dia, Eli. Bom dia, minha querida pastora. Olha a surpresa que ele falou ontem. A pastora Maria Ivoneide, ela tem um trabalho lindo, né? O Florescer de uma Adoradora. Ela vai estar falando depois um pouquinho sobre o seu livro. E então seja muito bem-vinda, viu? Nós recebemos você com muito amor e queremos que você se sinta muito à vontade para comunicar aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração para o dia de hoje. Amém. Eli, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, pastora Ivoneide. Prazer imenso ter você conosco. Você está aí nos seguindo, né, nesse projeto de meditação em Provérbios. Então, hoje é muita alegria receber você. E hoje tem mais uma recomendação, que a pastora vai falar sobre isso. Saúde de todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Amém? Para mim é uma honra de estar aqui nesta manhã compartilhando da preciosa do Senhor. Hoje, dia 26 de janeiro, e vamos falar um pouquinho sobre Provérbios 26. Eu sou pastora Maria Ivoneide, né, congrego aqui na capital de São Paulo, Igreja Batista da Cunha. Desde o ano passado, nós estamos com um projeto maravilhoso, que é o livro do meu testemunho, né, o Florescer de uma Adoradora. Né? Aqui nós temos aqui atrás, eu conto a minha história desde a minha infância, em cima do Salmo 139, 138, né? Sobre a bondade, o amor, o cuidado do Senhor na minha vida. Tantas coisas aconteceram e nós podemos perceber agora na jornada o quanto Deus foi fiel, o quanto o Senhor já tinha nos escolhido ali no ventre da nossa mãe. Cuidado, aperfeiçoar. Nós estamos aqui com as nossas amigas Eli e Sueli para ministrar a palavra do Senhor. Caso você queira adquirir o nosso livro, de algumas vezes em Sorocaba, tanto na igreja como na casa da minha amiga Eli, elas têm o meu contato e a gente manda pelo correio, da forma que for. Eu tenho certeza que depois que você ler o meu testemunho, você vai dizer, eu também posso, eu sou capaz. Deus cuida de mim, você vai da graça e do cuidado do Senhor. Amém? Vamos lá para o capítulo 26 de Provérbios, que é muito interessante, que é muito lindo, muito rico, né? E quando com profundidade, aí que nós vemos, né, aquilo que está oculto e como é gostoso, né, estudar a palavra do Senhor. O intuito da Sueli e da Eli, com certeza, é nos levarmos a compartilhar, né, a essência, né, essa coisa gostosa de compreender, né, capítulo por capítulo, né, o que Salomão nos deixou escrito aqui em Provérbios 26. Provérbios 26, nós vamos falar, nós vamos fazer 3 divisões aqui do capítulo 26 de Provérbios. Então, eu vou falar sobre o insensato bíblica que eu tenho, que eu gosto muito, que é a revista e atualizada da Palavra de Deus. Você pega aí o seu bloco de anotação, a sua caneta e vai escrever para você se lembrar. Esse método de aprendizado, escrevendo, lendo, é muito bom. Eu aprendi esse método quando eu me converti e até hoje eu tenho ele comigo. Eu vou para o culto, eu levo a minha agenda e eu anoto, e aquilo me ajuda a guardar, a decorar, né, a palavra do Senhor. Então, é muito importante. Então, dentro da minha versão revista e atualizada, fala o insensato, na mesma palavra. Porém, nós vamos para os dicionários e vamos buscar o significado destas palavras. Insensato seria cujos atos justa medida, o insano, doido, delirante.
O tolo seria aquele que não tem inteligência ou razão de ser. Esse é o significado do insensato ou do tolo, ao qual nós vamos falar aqui no capítulo de Provérbios disso. Eu vou fazer 3 divisões dentro deste Provérbios 26. O primeiro, quem é o insensato? As atitudes do insensato. Então, nós vamos aprender e nós vamos começar a identificar algumas atitudes acerca disso para que nós possamos aprender sobre este comportamento. Quando eu comecei a estudar esse capítulo desse Provérbios, falando de 3 coisas diferentes, então eu fiz uma divisão. Depois, estudando mais profundamente, eu percebi o quanto para falar da mesma coisa. Então, não há divisão, é um assunto só. Falar e identificar aqueles que são insensatos. E para que nós tenhamos, ao versículo 12, nós vamos ver o primeiro ponto, quem é o insensato. E eu gostaria de chamar a atenção de você do versículo 4, sobre o insensato. Olha só, presta bem atenção aqui no versículo 4 e versículo 5. Não responda ao insensato segundo a sua estutícia. Ao insensato responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio. Então, enfatizando o que nós estávamos falando, em cima do versículo 4, versículo 5, nós imaginamos que é contraditório, mas não é contraditório. A contradição dos 2 provérbios indica que os provérbios devem ser devidamente aplicados. Então, nós precisamos prestar atenção para não acharmos que eles estão um contradizendo o outro, e não está. Né? Que nós evitemos jogar o jogo do insensato, dando uma resposta. Então, nós precisamos tomar cuidado para não fazer o jogo dele, né? Enquanto que a outra situação exige que desmascaremos, a fim de que o insensato não seja considerado um sábio. Nós podemos ver a insensatez, eu posso ver nessa situação, em tantas outras, como uma teia, que ela vai nos envolver na conta da nossa mente, e a partir que ela toma conta da nossa mente, aí as nossas atitudes vão sendo dominadas através da insensatez que já entrou na nossa mente. Por isso que nós temos que estar totalmente, sempre, muito atentos, porque é com muita sutileza que ela vem, entendeu? Para poder nos dominar, para poder, né, as nossas atitudes já ser uma atitude de insensato. Então, nós temos que tomar cuidado, estar sempre pautados pela palavra do Senhor. Tem um texto muito que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 9, 22, né? Olha só o que Paulo diz. 1 Coríntios 9, 22. Fiz-me de fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Versículo 23. Tudo faço por causa, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, o apóstolo Paulo se faz de fraco para poder ganhar os fracos. Então, nós precisamos ter essa proximidade com o estarmos sempre muito atentos para não sermos envolvidos por eles. Porque, aparentemente, ele é aquela pessoa sutil, sabe? Muito esperta, sabe de tudo, sabe? Entra em todos os assuntos, se envolve muito, mas é uma pessoa tremendamente maligna nas suas situações, nas suas colocações. Então, nós precisamos ficar, que Provérbios 26, 4 e 5 está falando, né, aqui, certo? E aí nós já falamos sobre o primeiro ponto, né, que são as atitudes desse insensato. No versículo 11, você vai ver várias atitudes dele, que nós temos que tomar muito cuidado. Como segundo ponto, eu vou falar sobre a sutileza do insensato, que vai ser do versículo 16, e novamente Provérbios vai tratar sobre o preguiçoso. Já foi tratado sobre o preguiçoso no 22, 13, do Provérbios 6, do 6 ao 11, Provérbios 30, já foi tratado acerca do preguiçoso. E quando você vê a colocação, você fala assim, poxa vida, Salomão vai falar de novo do preguiçoso, eu já entendi sobre o preguiçoso, Salomão. Só que ele vai falar aqui do preguiçoso, sobre o quê? O texto do preguiçoso. Olha só o versículo 16 de Provérbios 26. Mais sábio é o preguiçoso
preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens responder bem. Você está vendo a insensatez do preguiçoso? Quando nós imaginamos que o assunto mudou, ele não mudou. Ele está falando, né, do mesmo assunto, preguiçoso, e vai mostrar a insensatez do preguiçoso, né? Ele vem através dos exemplos que já foi dado, já em vários provérbios sobre o preguiçoso, falar sobre a tez. Olha só essa frase: a preguiça que opera contra a existência humana. A existência humana, ela não pode estar ligada à preguiça, porque é que nós trabalhássemos. Então, você vê nitidamente que a preguiça, né, ela tem um poder, né, de operar contra a existência humana. Por isso que o provérbio trata sobre o preguiçoso, batendo ali, ó, na nossa mente, para tomar cuidado, entendeu? O fim do preguiçoso, como é que ele caminha, que é contra Deus, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado sobre isso. Preguiça não tem nada com sensatez. Preguiça está aliada à insensatez. Amém? Como ponto 3, nós vamos abordar do versículo 17 ao 28, né? São as atitudes do insensato. O insensato tem algumas atitudes, né, que nos chama a atenção. O primeiro versículo, que é o versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor: quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Sobre as atitudes do insensato, que são atitudes que, vamos dizer assim, né, que não tem nada a ver. São atitudes que podem ser de uma consequência muito, né? A sabedoria inclui saber quando não interferirmos nas disputas alheias. Quem usa da sabedoria para caminhar, para buscar a vontade de Deus, né? Insurge contra a insensatez. Eu acho muito interessante, né? Quando Salomão, que escreveu esse Provérbios, livros de Provérbios, eu acho muito interessante, ali em 1 Reis 3, do 7 ao 14, quando ele vai assumir o reinado deixado pelo seu pai, e o que ele pede é sabedoria. É muito interessante essa palavra, quando diz que Deus se alegrou com o pedido de Salomão, Deus se alegrou com o pedido dele, de humildade. Ele subiu naquele dos seus líderes, com toda a sua turma, e aí ele se ajoelhou aos pés do Senhor, e ele pediu: Deus, me dá sabedoria para dirigir esse povo, para esse povo andar. Eu não preciso de mais nada. O Senhor, que conhece o profundo do coração, ficou muito alegre com a oração de Salomão, pedindo sabedoria de povo. Ele muito se alegrou com a oração de Salomão e atendeu prontamente. E é muito interessante que em seguida Deus diz para ele que vai dar muito, muito mais, tanto que ele ficou alegre. Tanto que ele ficou alegre com o pedido de Salomão, que ele ia dar para Salomão muito mais do que aquilo que ele estava pedindo. É o que o nosso Deus, quando nós pedimos o que é essencial, o que é bom, o que vai ajudar um todo, não uma coisa só pessoal minha, né? Então, nós podemos ver como ele lê, né? Essa passagem, 1 Reis 3, do 7 ao 14. Olha só o que ele diz. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Olha que lindo. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente de cima entre o pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Olha só. Disse essas coisas, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até eu te dou tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos, guardares os meus estatutos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Olha que coisa linda. Ele pede o quê? Sabedoria. Sabedoria.
é o que nós precisamos pedir diariamente a Deus, porque as demais coisas nos vão ser acrescentadas, desde que nós sejamos sabedoria. Então, nós precisamos entender esse fino caminho, sensatez. Porque são poucas palavras, são atitudes muito pequenas e sutis que nos vai tirar dessa direção. Porque Deus quer dar para mim e para você a cada sabedoria. E tendo sabedoria, nós vamos ter milhões de outras coisas. Porque Deus se agrada de nos dar todas essas coisas. Ele criou para nós desfrutarmos de muitas coisas que tivermos aqui. Mas nós precisamos tomar cuidado com esse caminho do insensato trilhado aqui em Provérbios 26. Porque nós agora já sabemos quem é, temos a sutileza dele na nossa vida e nós sabemos as atitudes que ele tem. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Um dos principais caminhos que Jesus usa, né, na nossa vida é o caminho da fala. A nossa fala, muitas vezes, ela caminha para a insensatez. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Salomão também fala muito sobre isso aqui em Provérbios. Da mesma forma que ele fala do preguiçoso, vários provérbios ele repete para nós tomarmos cuidado com a nossa fala, com o que nós falamos. Isso é muito sério. Quando nós falarmos, mínimo em 3 coisas. Essa fala tem que somar, essa fala tem que construir e essa fala jamais tem que destruir. Nós precisamos pensar nisso antes de tomarmos a nossa atitude. Você percebe como o insensato não tem essa autoavaliação? O insensato não tem essa autoavaliação. Ele despeja. O que ele pensa, ele fala. Sabe aquelas pessoas que têm aquela frasezinha batida na boca? Eles falam direto isso. Ah, porque eu sou uma pessoa, eu sou muito sincera. O que eu penso, logo. Entendeu? Eu não fico omitindo, eu não fico mentindo. O que eu penso, eu já falo logo. Todo mundo que está perto de mim já me conhece. Só que às vezes você fala coisas que destroem. Tive na minha infância, eu conto no Florescer de uma Adoradora, quantas palavras tentaram me destruir. Mas no meu interior eu buscava lá dentro força para poder me levantar, para poder me construir, porque Deus já tinha um propósito na minha vida. Então nós temos que tomar cuidado. São muitas palavras que verdadeiramente destrói, não constrói. E o caminho da destruição é o caminho do tolo. Como nós já vimos aqui, a tradução profunda dessas 2 palavras, que são palavras que destroem. E como eu já disse, tomem cuidado, porque é como se fosse uma teia que vai nos envolvendo, que vai nos envolvendo, que vai nos envolvendo, e quando menos nós esperamos, nós estamos completamente embaraçados, e nós não conseguimos retornar. E isso é muito triste. Nós vemos muitas pessoas no caminho destrutivo da insensatez, dizendo como o próprio Salomão dentro do Provérbios 26, né? Mas foi só uma brincadeirinha. Ah, mas não era isso que eu queria. Ah, poxa vida, né? E aí aquele grupo que são os seguidores dele, que admiram ele, no tempo que nós vivemos, eu tenho que tomar muito cuidado com essa história de os seguidores. Quando a gente vê uma pessoa sendo muito seguida, as redes sociais levam as pessoas, né, a esse tal de eu tenho não sei quantos mil seguidores, né? Estamos seguindo a quem? Nós temos que seguir o nosso padrão, o nosso mestre. O Senhor é desse que nós temos que ser os seguidores. Nós temos que seguir ele. Aquele que não está na mídia social, né? Aquele que não tem o Facebook, aquele que não tem nada ligado, né, às redes sociais, porém nós temos o nosso coração ligado a ele. É a ele que nós temos que seguir. É a sua palavra escrita todos os dias e buscar sabedoria nela para viver esses dias tão difíceis. Cuidado com quem você está seguindo, né? Muitas vezes são pessoas insensatas que estão formando grupo, vão destruindo os conceitos que estão dentro da palavra de Deus. Tudo que eu e você precisa está dentro da palavra de Deus. Está aqui, ó. Que é um curso aqui, ó, os conselhos sábios de Salomão que estão dentro do livro de Provérbios e que são riquíssimos para a nossa vida. Eu louvo a Deus por esta oportunidade maravilhosa de meditar nesta manhã junto com você dentro de Provérbios 26. Amém? Eu vou dizer mais uma frasezinha que eu tirei dentro do último aspecto
Aqui a ênfase, né, nos últimos versículos, aqui a ênfase não recai sobre o julgamento divino direto, mas sobre a natureza providencialmente autodestrutiva da insensatez, a destruição de outras pessoas. Então, o caminho da insensatez é um caminho da escolha do homem, minha e sua. Então, que na nossa caminhada, observar esse caminho e não se aliar a ele, mas sim se aliar à palavra do Senhor, que nos alerta diariamente para nós tomarmos cuidado com esses caminhos de destruição. Amém? Amém, pastora Ivoneide, graças a Deus pela sua vida. Que palavra sábia, tão prática, né, para nós, nos colocando de uma forma tão pedagógica sobre a insensatez e não seguirmos não sermos insensatos, né? Porque nós temos o acesso à sabedoria, não temos desculpa. Eu e você, depois desse mês, não temos desculpa para praticar a insensatez, não é verdade? Então, precisamos estar bem atentos e não seguir o insensato. Você estava falando, pastora, essa questão de seguidores. Quantas pessoas ficam seguindo gente que não tem nada a acrescentar, não fala nada que vai trazer proveito? Precisamos ter cuidado, seguir a Jesus. Verdade. Jesus tem tanto conteúdo para nós, né? Precisamos ser seguidor de Jesus, dar o like em cada versículo de Jesus, cada palavra dele, a gente tem que dar o like, a gente tem que compartilhar. É a Bíblia o nosso computador, né? Então, muito obrigada, minha querida. Foi um grande prazer. A gente espera ainda contar com você aqui em outros momentos, viu? E você aí que está junto aqui comigo e com a gente, amém. Muito obrigada a sua presença, seus comentários. Assim a gente vai divulgando a palavra de Deus. Amém? Que você tenha sido edificado, amém, hoje. Eu fui grandemente, tenho certeza que a Eli também e todos que estão aqui. E todos que vão ver esse vídeo depois, esse vídeo vai ficar, e todos aqueles que tiverem acesso, que você seja abençoado, em nome de Jesus, que seja uma palavra de vida para você. Essa é a nossa oração. Amém? Pastora Maria Ivoneide, quer fazer uma oração para a gente encerrar, por favor? Te louvar e glorificar o teu santo nome, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada uma de nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é palavra de vida, para que nós possamos ter uma vida sensata na tua presença, fazendo realmente aquilo que te agrada, Senhor. Nós somos tua, nos ajuda, Senhor, para nós não desviarmos dos teus caminhos, para que a nossa alegria seja estar sempre, ó Deus, meditando na tua palavra. Abençoa a vida da Eli, abençoa a vida vendo esse vídeo, que sejam poderosamente edificados pela tua palavra, que eles possam ter o desejo e a alegria cada dia mais de buscar na alegria para viver nesta terra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por essa palavra. Você tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amanhã estamos de volta às 9h10 aqui pelo YouTube. Muito obrigada a todos, um abraço.